Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Pod Nazaré. E hoje nós estamos aqui com uma presença mais do que ilustre, né? O nosso reverendíssimo e amado Padre do Impossível, Padre Rosivaldo Moraes. Seja bem-vindo, Padre, ao nosso podcast. Estávamos ansiosos pela sua presença, né? Para lhe escutar, para ver aquilo que o Senhor tem a trazer para nós de novidade, de programação, de festa, disso, daquilo. Então, a gente veio aqui hoje, né, com essa expectativa. Nós, eu acredito que aqueles também que nos escutam. A comunidade num todo, né, tava já numa expectativa quando que o Padre Rosivaldo vai ser entrevistado no Pod Nazaré. E cá está o nosso querido Padre Rosivaldo. Seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida, obrigado ao Pascom pela iniciativa com o Pod Nazaré. Creio que aqui está, assim, uma novidade de imediato, né? A ousadia da Pascom, da nossa paróquia, Pastoral da Comunicação. E então, na pessoa do Lucas e da Mayra, que aqui estão como apresentadores, eu agradeço a toda a Pascom pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa paróquia, em nossa comunidade. É uma alegria seguramente estar aqui com vocês para falar do festejo de 2024. Seguramente é uma expectativa, porque nós estamos num contexto de continuidade e novidade. Continuidade de uma história de 300 anos, né? Foi celebrada no ano passado. Continuidade de vários padres que passaram e fizeram uma história, deixaram um legado de trabalho, de evangelização nessa paróquia. E naturalmente uma responsabilidade a ser continuada. E aqui estou eu, né, para contribuir, para continuar conduzindo esse fio condutor da história de evangelização nesta paróquia. Então é uma alegria estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Antes da gente entrar de fato, no festejo de 2024, a gente queria saber: Rosivaldo Moraes, o padre, de onde vem, qual a sua ligação primeira com Vitória, como surgiu, já ouvimos por aí que o senhor já passou por aqui, já tem uma, digamos assim, já tem uma história, né, uma caminhada, mas a gente queria escutar isso da sua boca mais um pouquinho mais detalhado. Então, quem é o Padre Rosivaldo? O Padre Rosivaldo sou natural de Matinha. Matinha, 22 quilômetros de Viana, sede da nossa diocese. É importante a pergunta, diga-se de passagem, porque muitas pessoas não conhecem também, naturalmente, elas não conhecem ainda muitas pessoas e elas cobram a apresentação, querem saber, na verdade, a origem. Então, eu sou natural de Matinha, os meus pais, Manuel, já falecido, e Jacinta, que é viva e continua sempre acompanhando na missão. Então, sou natural de Matinha. Meu percurso estudantil, então, foi lá, de base. Depois do ensino médio, naquele período chamado, entrei no seminário e fui fazer a filosofia em São Luís. Então, fiz filosofia em São Luís. Depois da filosofia, tive um contexto fora do seminário, e aí foi um período de experiência de trabalho, retornei à família, colaborei bastante com minha família, com meus pais, e foi uma grande alegria poder fazer isso. No retorno para o seminário, o Dom Xavier, que era bispo atual da diocese, me fez a proposta de estudar em Roma. E aí eu fiz a teologia em Roma, no Regina Apostoloro de Roma, com os Legionários de Cristo. Depois de Roma, da teologia, eu retornei e fui ordenado padre, né? Mas antes de ser ordenado, tem exatamente a passagem e a conexão com Vitória. Eu, em 2006, agosto de 2006, eu cheguei em Vitória para fazer experiência pastoral como diácono. E, de fato, quando foi em novembro, 18 de novembro, eu fui ordenado em Matinha, na minha cidade natal, como padre. E retornei, continuei aqui em Vitória como padre recém-ordenado, e nesse contexto fiquei o ano de 2007 todo. E quando foi em fevereiro de 2008, eu fui transferido para a paróquia Catedral em Viana.
paróquia mãe, a sede diocesana. E assim, foi um grande desafio naquele contexto, porque era um padre recém-ordenado, 1 ano apenas, e já fui como administrador da catedral, da sede diocesana. E depois de 1 ano acabei sendo promovido como pároco e fiquei lá 6 anos. Então, um pouco a minha história com Vitória foi essa passagem, 1 ano e pouco, onde eu acompanhei, tive a graça de conhecer, de conviver com o Padre Sérgio, né? De grande lembrança desta paróquia, Padre Sérgio, Padre Franco. Tive a oportunidade de estabelecer partilhas. E tive contato também na realização de um festejo naquele período. Nós tínhamos um grupo de pessoas, não muito grande, que faziam a festa. Naquele período eu me envolvi para ajudá-los e a gente foi envolvendo pessoas, foi contagiando pessoas e nós trabalhamos com equipes e construímos projetos, ideias de equipe. Nós envolvemos uma média de 70 pessoas no festejo naquele período. Tendo já participado do festejo daquela época, gostaríamos muito de saber quais as suas expectativas para o festejo deste ano. As expectativas são muitas, porque é sempre uma experiência nova, creio. Sim. E eu até brincava, dizia que quando eu passei por aqui e conseguimos trabalhar nesse festejo com uma média de 70 pessoas, não aceitava trabalhar esse festejo desse ano com menos pessoas envolvidas. E de fato a gente começou a convidar e motivar e fazer o convite e nós temos um envolvimento muito positivo de gente hoje também no festejo desse ano. As expectativas realmente estão lá em cima, né? Sim, claro. Acredito que a comunidade toda, com base nas nossas divulgações, muita gente já está sabendo do tema e do lema, mas gostaria de ouvir do senhor de onde veio a inspiração para o tema, como surgiu o lema e qual o significado dos dois. Pronto, a gente fez a construção, eu sempre costumo nessa condução de líder, de conduzir o povo, fazer proposta no mínimo para que o povo comece a participar, se envolvendo com o tema. E o tema nós escolhemos no CPP, no Conselho Paroquial de Pastoral. Nós escolhemos trazendo os coordenadores, foram eleitos como? Nós temos 2 coordenadores no festejo. Eu uso também essa dinâmica. Eu indiquei uma pessoa para coordenação, que eu já conhecia, então indiquei. E a comunidade votou, elegeu uma outra pessoa para vir para a coordenação. Então são 2 coordenadores. E assim foi. Depois nós fizemos o passo do tema e do lema. O tema e o lema, então os coordenadores deveriam apresentar tema, a comunidade deveria apresentar tema e o pároco deveria apresentar tema. E eu levei 2 propostas, que foi exatamente inspirado no mês vocacional, que era sobre a sinfonia, trazendo o aspecto da sinfonia eclesial, e inspirado no tema do mês da Bíblia, que é o livro de Ezequiel. Então, peguei essas 2 luzes e fiz os temas que levei. Quando nós chegamos na reunião de construção, começamos a conversar e partilhamos os temas, foi votado, cada um explicou o sentido do seu tema e tudo, e houve uma votação. E nessa votação, um dos temas que eu havia apresentado agradou a maioria daqueles que estavam, que é esse tema que nós temos hoje. E aí o tema que ficou, a gente só melhoramos esse tema. E o tema ficou como no final? Maria, templo do Espírito e da vida. Então, buscamos um lema que já estava conectado. O que é o lema da festa? O lema é uma fundamentação bíblica, é uma luz bíblica. A gente pega uma iluminação bíblica que vai dar ênfase, vai dar força, foco no tema que nós estamos meditando. E aí nós encontramos Ezequiel, exatamente, que era a inspiração do ano, que é o lema desse ano, do mês de setembro, de Ezequiel: porei o meu espírito em vós e vivereis. Então, esse é o lema, é um contexto muito bonito, que nós não vamos aprofundar agora aqui como exegese, como aspecto, mas assim, seguramente um tema que vai ajudar a rezar bastante, né, por conta de toda a dinâmica que ele tem, da riqueza que ele traz
Maria como moradia, como esse templo, habitação do Espírito e da vida. E quem que é de fato essa vida? O Espírito, de repente, nós logo associamos, né, o Espírito Santo. E que templo de vida? Que vida é essa? A vida plena mesmo, a vida do Mestre. Ela é templo da morada da vida do Cristo. Ele que diz: eu sou caminho, verdade e vida. Então Jesus tem palavra de vida, é Ele mesmo que é a vida, e ela é a morada dessa vida, não só como existência, mas como existência do divino nela. Muito forte ambos, né? E acredito que ajuda muito a comunidade no todo a fortalecer o nosso amor, devoção e respeito à Nossa Senhora, né, Lucas? É um tema extremamente catequético, né? E assim, a gente já falava em outros episódios, até com a nossa convidada Luzimar, e a gente fazia essa análise também e aí entra aqui uma outra pergunta no caso, né? A gente fazia essa análise, essa comparação da vivência do festejo Nossa Senhora de Nazaré para as pessoas que tanto residem aqui, que moram aqui, mas também com aquelas que vêm de fora. E aí, qual seria a mensagem, no caso, que o Senhor, como pai espiritual dessa paróquia, como pároco, e aqueles que preparam o festejo, pensam em passar para essas pessoas que vêm participar do festejo? A mensagem assim, de vivência mesmo. Temos o tema, temos o lema, né? É catequético, é teológico, mas assim, de todo o trabalho que está acontecendo, de todo o envolvimento, qual a mensagem que vocês estão desejando passar de fato para as pessoas que vêm participar do festejo? Toda a preparação, ela visa o festejo, ele tem o primeiro foco, o primeiro objetivo é evangelização. E quando se trata de evangelização, então, imaginamos que é tornar atual o querigma, é ecoar, fazer ecoar a boa notícia do Evangelho. Então, a festa é mariana, mas como o tema já aponta, ela é templo do Espírito e da vida, templo do Senhor. Então, a festa é mariana, mas a centralidade da festa é Cristo. Então, queremos que aqueles que vêm à festa, eles encontrem uma palavra que instrui, que ilumina, que faz de redirecionar vidas, que transforma vidas. Então, pregações, será um tempo de graça, com certeza o festejo é um kairós, costumo sempre falar. É um tempo de louvor, de bênçãos, de oração, de súplica, de grandes pregações, tempo da palavra, é o tempo eucarístico. E, então, quantas vidas são renovadas, reavivadas? Muitas vezes é o momento mesmo do sopro do Espírito, é um Pentecoste renovado, né? Onde sopra as cinzas da fé que está de repente ali adormecida, das pessoas que de repente estão amedrontadas, desanimadas, afastadas da comunidade. Então é um tempo de acolhimento de pessoas afastadas, é um tempo de iniciação de pessoas que estão começando uma experiência de fé, de conhecimento com Maria também, né? Quer dizer, perceber, para nós católicos, é muito importante destacar que Maria é para nós um espaço teológico. É dizer, aonde se encontra na pessoa de Maria, nós temos um ícone de reflexão para fazermos teologia, para compreendermos muito mais quem é Deus. Porque no mistério humano da jovem de Nazaré, Deus se humaniza, Deus se revela. É uma resposta, a sua resposta, que é um mistério da revelação, Deus se revela, mas ele conta com uma resposta humana. E Maria tem essa resposta generosa de um sim, ainda quando ela não consegue compreender todo o mistério, mas ela se permite entrar no mistério de Deus. Então, assim, Maria é um templo, é um templo do Espírito, de fato, é um espaço teológico, é onde nós podemos refletir, encontrar muito de Deus. E é preciso a gente perceber essa beleza na pessoa de Maria, uma beleza discreta, que é uma beleza onde não é ela a centralidade, é uma beleza de uma resposta humana que nos faz encontrar o verdadeiro sentido da fé e a pessoa central, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, na festa, a programação toda gira em torno da Eucaristia. Sim. A celebração eucarística todos os dias. Então, a celebração eucarística é o quê? Palavra e partilha. Eucaristia, pão partilhado. Então, partilha, alimento da palavra, alimento do pão, que sacia o seu povo. Então, o povo que não vive só de pão,
mas que vive também da palavra de Deus. Então é o momento de alimentar gente, é o momento de partilhas, é o momento de convivência, o festejo. Assim, é um misto de muitas partilhas, experiências que se vive durante um festejo. Antes, preparando, durante e eu diria posterior, porque os frutos são colhidos. Com certeza. O senhor falou algo muito específico sobre o festejo ser um momento de acolher aquelas pessoas que estão um tanto afastadas por algum motivo ou outro. Eu gostaria de saber qual o nosso papel como comunidade num todo para acolher essas pessoas que estão afastadas e de repente durante o festejo começam a se chegar novamente. O que a gente pode fazer? Qual a nossa importância aí? Pronto, é a importância de estar atento, né? Nós que já somos comunidade, eu diria do dia a dia, participantes, somos integrados, já nos conhecemos. E até percebemos quando uma pessoa que talvez está afastada, ela está voltando, quando uma pessoa que não costuma frequentar a comunidade, ela chega. Então, qual é o nosso papel? É de ir ao encontro, é de abrir a porta da casa. Abrir a porta da casa não é só, de fato, abrir, é escancarar, quer dizer, é dar espaço, né? É dizer, nós te damos espaço, nós te acolhemos, nós queremos caminhar contigo, caminha conosco, até fazer o outro se sentir bem. E aí isso vai no interesse de conversar com o outro, de interessar-se com a vida, não para curiar a vida do outro, mas de interessar-se de fato se ela está bem, se onde ela está bem, o que você pode fazer para que ela esteja bem em nosso meio. Então, é um momento para todos. Nós temos reunido, falado já com a equipe, temos feito muitas reuniões, né? E nas reuniões, o que é o objetivo? É ir preparando o espírito dos envolvidos, da comunidade já participante, para melhor celebrar, acolher aqueles que chegam, de fato, para participar conosco. Então, toda a comunidade, quer dizer, não é um papel só do pároco, do vigário, só dos coordenadores do festejo. Esse é um papel de todos os envolvidos na festa, de todas as equipes, porque lá daquele papel, digamos, aquela pessoa, o voluntário que faz a limpeza, aquele que preside, aquele que canta, aquele que faz leitura, aquele que está nas barracas, aquele da infraestrutura, que trabalhou tudo para a gente encontrar organizado, ornamentação e tantos outros trabalhos. Quer dizer, todos são importantes e no seu papel geram um acolhimento. Sim. Porque um espaço, ele é fundamental. O espaço pensado com carinho, uma liturgia pensada, eu diria da melhor forma, ela envolve quem chega. E é dessa forma que nós estamos pensando com detalhes. É óbvio que nós não podemos pretender 100%, mas estamos pensando da melhor forma de tornar o festejo, de fato, um espaço sempre acolhedor. É nesse espaço também que a gente expõe a energia, a alegria do ser católico. Um dia desse, uma pessoa conhecida minha falou, nossa, às vezes eu tenho vontade de sair da minha igreja porque eu não sinto essa acolhida que eu sinto com 99% dos católicos. Eu acho muito lindo isso porque é uma comunhão que a gente tem, uma energia, e nesse momento de festejo parece que isso explode assim de uma forma que é visível para onde a gente vai, né, Lucas? Eu acho que a gente precisa entender, e eu percebo essa preparação do festejo mais ou menos como uma forma de acolhimento, como você já falou, mas assim, a gente muitas vezes se engana e pensa que acolhimento é dizer olá, seja bem-vindo e um abraço. Não, como Sim. O padre está falando, né? Muitas vezes é a preparação do ambiente, é o pensar como vão ser as coisas, como vão funcionar. E a estrutura do festejo está permitindo que a gente olhe além, né? E consiga perceber isso, né? Consiga ver que, de fato, todo mundo que está envolvido, né? Os coordenadores, as equipes, estão tentando preparar, né, um espaço bom, uma festa boa para acolher as pessoas. Isso é o interessante, para as pessoas chegarem no festejo e não ficar só aquela coisa, vai ser só a missa. Porque isso também é interessante, né? Sim. A programação vai ser só a missa, não. Tem coisas para além da missa. A missa é o centro, a Eucaristia é o centro, é claro, mas para além da missa tem uma variedade de coisas de programação que foi preparada e pensada para aqueles que vêm, para aqueles que chegam para participar também, né? Sim. E aí o nosso Padre Rosivaldo, ele, como é detalhista, né? Ele pensa nisso, né? E aí, já que o senhor é detalhista e pensa nisso tudo, como então
o senhor está fazendo com que as pessoas, a equipe entenda exatamente isso, a questão dos detalhes, o envolvimento de cada um, das equipes, das pessoas que preparam, que trabalham. O senhor está ali, está vendo e tal, aquela coisa. Como é que o senhor está reagindo e agindo diante das equipes e o envolvimento delas nesse quesito? Como é que está sendo também, né, o envolvimento Isso. delas? Bom, é uma pergunta muito ampla e difícil talvez de Eu responder. estendi A aqui. gente abriu esse Não, assim, é leque. difícil de responder no sentido de que nós temos um envolvimento grande, graças a Deus. Nós temos hoje mais de 130 pessoas envolvidas nas Ultrapassou equipes. então os 70 várias vezes. Ultrapassamos sim, eu falei lá no início, né? Dos 70 pessoas em média, e que nós tínhamos que superar essa meta. Sim, superamos essa meta, e eu estou colocando assim, por baixo, no sentido de envolvimento de nomes, porque na prática tem muito mais gente trabalhando, envolvidos. Por conta das ideias. Nós temos algumas iniciativas novas na paróquia, no festejo, que ampliam o envolvimento por natureza. E essas pessoas vão respondendo, vão se envolvendo. E nós temos muita gente envolvida. Claro, trabalhar com muita gente é difícil, sim. No sentido, é desafiante, melhor. Eu não diria nem difícil. Eu gosto, então se torna fácil. Mas assim, precisa o quê? Precisa de muita disposição, precisa de vontade de acompanhar, sugerir, reunir. E aí requer, de fato, muitas reuniões, porque você tem não só com a coordenação constante, está alinhando, mas você precisa sentar com os coordenadores, com as equipes individuais, para ir vendo o que para saber se também compreendeu, porque é fundamental compreender a ideia. Né? É fundamental compreender a ideia. Por exemplo, só trazendo rapidinho uma das coisas, eu estava no início com a ideia de um jantar gourmet na festa, né? No Largo de Nazaré, posterior à missa, um jantar família, amigos, sabe, para sentar, mesa posta, dar aquele requinte da festa, de um ambiente de continuado posterior, de partilha, mesas postas, um cardápio preparado com carinho. Mas eu estava com dificuldade de encontrar alguém que entendesse a ideia, sabe? Que compreendesse a ideia de fato do que eu estava querendo. Claro, não é um cinco estrela que vamos servir no sentido de, né, como máxima qualidade, do sentido que é um ambiente aberto, campal, mas era uma ideia que estava sendo construída na cabeça e eu precisava de alguém que vestisse a camisa do jantar, quer dizer, compreendesse. Então, finalmente, depois de um pouco de dificuldade e parecia não ir sair, aí encontrei uma pessoa, né, veio assim um sopro, veio o nome da pessoa em mente, e aí procurei a pessoa, nós começamos a conversar, que foi com a Sandra, e quando eu comecei a desenhar a ideia do festejo, o que eu pensava, com os espaços que vão ser vividos, espaço litúrgico, espaço à parte, qual é o objetivo desse espaço, o que seria a função desse jantar, o que tem por trás do jantar, que é uma ideia de alimentar na comunidade uma convivência também, um espírito de partilha. Não é só a dinâmica econômica. Existe a dinâmica econômica no festejo, faz parte. Não somos demagógicos com a realidade. É o período que nós mais arrecadamos também, muitas doações acontecem. Mas o foco não é ele. O foco é a pessoa de Jesus, é evangelização, é envolver a comunidade, é fazer a comunidade sentir a alegria de servir, a alegria de estar juntos, de partilhar, entendeu? É gostoso fazer. Então, quando você faz isso, você lucra. Uma comunidade animada é diferente, uma comunidade integrada é diferente, uma comunidade que vai se encontrando com intensidade. Então, esse é o objetivo também. E aí, no jantar tem essa ideia. Quando encontrou, pronto, o jantar está lá já, o jantar está indo, fora dos limites da nossa paróquia já, e nós vamos ter pessoas visitando a gente naquele dia que estão interessados e acharam interessante a ideia, pessoas de outra denominação que também já compraram os cartões, porque os cartões são vendidos com antecedência, porque mesa posta para a gente acolher cada um na sua individualidade que comprou esse jantar, né? Vamos ter uma música, MPB, que a Dani vai estar fazendo MPB naquele dia pra gente. Então, assim, eu creio que vai ser uma noite muito boa mesmo. A estrutura, só de tentar imaginar, idealizar a estrutura aqui na minha mente, né? Já vi que a coisa é bonita. E aí,
Quando o nosso outro convidado veio aqui outro dia, Dr. Washington, a gente até falava em relação a isso. O senhor citou a parte econômica também. A gente vive o campo da fé, é claro. Só que, querendo ou não, a festa da padroeira é uma festa que movimenta a cidade. Né? Com certeza. E movimentando a cidade, é claro, movimenta as diversas áreas econômicas, o comércio, por exemplo, a área cultural, as pessoas vêm para olhar, às vezes... curiosidade de como está sendo estruturado o festejo e tudo mais, vem para participar da missa, mas também quer algo a mais, quer viver a cultura. E aí a gente pode esperar isso então do festejo, a vivência da cultura local, de a comunidade estar animada, de ser uma coisa que a gente une fé com aquilo que o cristão deve viver, que é a alegria e tudo mais. Sim, claro que pode esperar. O festejo, eu faço questão de mencionar, já mencionei alguns momentos, e no ofício de patrocínio também mencionamos um pequeno texto onde diz que o festejo ele tem um caráter religioso, mas além do caráter religioso, ele tem o caráter social, né? O caráter cultural. Né? Ele traz também esse momento cultural, né? para a comunidade, para a vivência, e amplia, quer dizer, é para além do espaço religioso apenas, é para além da comunidade católica, ele amplia o leque para a sociedade, acolhe a todos, ofertando exatamente uma possibilidade cultural e social, que é esse momento de convivência, esse momento de integração da comunidade com a sociedade, da sociedade com a comunidade, com a igreja. Sim. Então é um momento de aproximação também, porque nós temos a diversidade de pessoas que, mesmo não sendo católicas ou mesmo não participando da comunidade católica, que nesse período está sendo parceiro, participa, vem. Então isso é uma ocasião, naturalmente, para alargarmos, para percebermos também esse espaço como espaço valorável, né? Aonde se reconhece um valor, também uma importância. E como nós somos, por natureza, nós somos um ser multideterminado e uma multiplicidade de dimensões que nos constituem. Né? Então, como nós somos multideterminados, quer dizer, nós temos a dimensão espiritual, que precisamos cuidar, mas nós também somos humanos, somos psique, nós também somos sociais, e então todas essas dimensões elas são integradas e visibilizadas dentro da festa, seguramente. E é isso que nós pensamos com o festejo. Quando construímos, isso é muito claro, né? Isso é muito claro para mim, que não é só o aspecto espiritual, religioso, mas as outras dimensões do ser são integradas dentro da comunidade e da pessoa para viver e sair feliz do festejo também como um todo, né? Sim. Fazer o bem ao outro. 9 noites. Na verdade, são 10 noites, isso é bom chamar a atenção. É uma novena que nós chamamos e são 10 dias, né? Mas novena é a preparação. Só que nós temos 11. Que história é essa? O senhor fala de 10, fala de 11. Então, exatamente, nós temos 11 noites de programação, 11 dias de programação. O primeiro dia, 29, por exemplo, é as vésperas da novena, porque a novena mesmo começa dia 30. Então, o 29 tem toda uma programação, que a gente vai falar, né, da programação Sim. detalhada. Então, o 29, ele é as vésperas, é um despertar, é o aguardar, é a vigia da novena. A novena começa no dia seguinte, o dia 30. E aí são, então, 9 noites, né, 9 dias de preparação para a festa. E a festa é exatamente o dia 8. Então, aquele dia já é o 11º dia desse trabalho todo. Nós tivemos as vésperas da novena, celebramos a novena os 9 dias e depois, então, celebramos o dia da festa, chamado o dia da padroeira. Eu queria voltar um pouquinho a essa fala, que o senhor falou muito sobre a ligação da comunidade e da sociedade num todo, como civis, né? Sim. Eu gostaria de saber, como pároco, como novo pároco da nossa paróquia, o que tem lhe impressionado mais nessa relação de comunidade religiosa com a sociedade civil em relação ao festejo. O festejo está se aproximando e aí tanto um lado quanto o outro vai expondo, né, suas expectativas, suas ideias, suas visões. Eu gostaria de saber o que tem lhe chamado a atenção em relação a isso. O que me chama a atenção hoje, uma das coisas que me salta bastante na visão é o patrocínio.
Equipe de patrocínio. A equipe de patrocínio é uma equipe mista, nós estamos no ano eleitoral. E eu diria que aqui teria um dos desafios é talvez conduzir um festejo no ano eleitoral, que queira ou não queira, nós sabemos o quanto isso, né, política por natureza está no sangue das pessoas também, e às vezes o processo do partidarismo, e o partidarismo não é às vezes compreendido, separado, e isso fere a vida da comunidade. Então trabalhar o festejo dentro do ano é um desafio. Porém, o que eu posso dizer? A equipe de patrocínio, ela é uma equipe que agrega pessoas também novas envolvidas na comunidade. É uma equipe que reúne pessoas dos diversos partidos políticos. Sim. Elas têm conseguido assim dialogar bem e se inserir bem. E agora nós construímos uma proposta, nós construímos aquela proposta de marketing, juntamente com vocês, claro, né? Sim. Não seria possível construir aquela ideia sem a Pascom. Então nós construímos aquela ideia de marketing, que é onde nós estamos vendendo uma ideia aos nossos patrocinadores. E isso, assim, tem tido uma resposta muito positiva, não só dos católicos. Então nós temos pessoas que não são católicas, que estão dentro do projeto, que estão reagindo, respondendo positivo, já colaborando em todas as esferas da sociedade. Então eu diria assim, um dos pontos já desse primeiro momento é que nós temos já muita gente envolvida, não só católicos, dentro do festejo, já somando, fazendo a diferença. Interessante exatamente isso. As pessoas têm a mania de querer separar muitas vezes uma vivência religiosa cristã da vivência social, né? Sim. E aí esse é que é o problema, muitas vezes, a gente colocar o peso de que tudo que a gente faz hoje em dia, tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo, não pode ser vivido e tal, aquela coisa, mas não. Às vezes você viver, e aí a estrutura do festejo é catequética exatamente por isso. Eu pelo menos particularmente acho que a estrutura do festejo está sendo lançada é uma estrutura catequética para fazer as pessoas entenderem que sim, a gente pode ser feliz, a gente pode escutar uma música do cotidiano, digamos assim, um MPB, a gente pode dançar um forrozinho, uma coisa no largo cultural depois do festejo. E aí o envolvimento das pessoas também diz exatamente isso. Aí a gente envolve católicos, envolve não católicos, envolve pessoas que muitas vezes estão afastadas de ambos os âmbitos, os ambientes, aliás, né? Católico, protestante, evangélico, né? E aí trazer essa nova expectativa, essa nova forma de olhar para a festa de Nazaré, tornando ela universal dentro de Vitória do Mearim, é atrair as pessoas, ainda que elas tenham a sua denominação, a sua maneira de viver, mas atrair as pessoas de dizer, nós somos um. Nós temos que dar as mãos, porque o Cristo que a gente acredita é o mesmo. Sim. E o único, né? E aí unir essas esferas social, religiosa, é exatamente dizer isso. O Cristo é um para todos nós, né? E a gente deve vivê-lo a maneira que ele nos permite também viver. Lucas falou algo interessante sobre atrair. Nós gostaríamos de saber quais têm sido? Quais são as estratégias como pároco que o senhor está utilizando para justamente, junto com a comunidade, atrair mais pessoas para o festejo, para a comunidade, para a partilha em si? As estratégias, repito, deve ser um planejamento que não é voltado unicamente para quem está já dentro da comunidade, mas um planejamento de um festejo que visa iniciar pessoas novas também. O festejo deve ser uma ocasião de iniciação para as pessoas na comunidade, experiência. Tem várias pessoas, nós temos muitas pessoas dessas envolvidas que nunca, talvez até tiveram já vontade de servir, de colaborar, mas por um motivo ou outro ele não se envolveu. E agora é a oportunidade de iniciá-los, ou seja, acolhê-los, fazê-los ter uma experiência de ativa dentro das equipes que fazem de fato acontecer a festa. Então tem essa dinâmica aqui pensada. No planejamento ele já visa isso, eu tenho insistido muito com essa ideia. Eu penso assim,
porque não é possível realizar um festejo se a gente não tiver notícia de pessoas novas que se inseriram dentro da comunidade. O festejo visa isso. Então, como é que a gente evangelizou? Se a gente não fizer isso, evangelizamos para dentro, para nós mesmos. Mas não, evangelizar é o ato de fazer ecoar, é externar, é ir fora, é ir ao encontro de pessoas que ainda precisam ser alcançadas também. Então, Sim. é claro que é importante para nós que estamos dentro, que vivenciamos, mas é oportunidade sim de abrir-se para alargar a nossa tenda, né? Alargar a tenda e deixar com que mais pessoas participem do mistério do projeto de Deus. Sim. Nesse contexto, só retomando acho que um pouco da pergunta anterior, que faz sentido, recordei aqui do acolhimento. Desde que cheguei aqui, assim, tive uma acolhida muito geral, não só por católicos. Eu sou muito grato porque foi fervorosa a acolhida da Igreja Católica, da comunidade em si, em geral. Foi uma bonita festa, mas a acolhida, ela ultrapassou os limites da Igreja Católica. Eu tive muita receptividade no ambiente evangélico também, de pessoas, né, do campo evangélico, e eu sempre faço questão de mencionar de repente o seu Luiz, uma pessoa que visitou de imediato, que se manifestou, sabe, um homem de Deus de uma atitude admirável como pessoa, uma pessoa de comunicação, uma pessoa de relações, supera barreiras, muros e constrói pontes, né, com o diálogo, com a aproximação. Mas não só com ele, pastores também, desde o nosso ato cívico, que nós tínhamos a presença de algumas pessoas de outras denominações. Mas depois disso já recebi ligação, encontro pessoas na rua de outra denominação que venham ao encontro de forma simpática, aberta. Então, Sim. Isso é muito bom. E eu penso que é um dos objetivos, assim, eu penso que a gente pode ir construindo uma história nessa direção, aonde os pastores, aonde as diversidades de igrejas que hoje se encontram em Vitória, possamos construir pontes de diálogo. O diálogo, ele aproxima, ele supera barreiras, e depois disso, se nós conseguimos fazer isso, nós estamos fortalecendo o cristianismo. Com Tá? certeza. Por quê? Porque nós não somos religiões diferentes. Nós somos a religião do cristianismo. Nós somos igrejas diferentes. E aí é preciso entender que o cristianismo é que nos só. une. Né? Então, nós temos o que nos une, que é o evangelho, a palavra. Então, se nós temos um ponto de unidade, vamos fortalecer o ponto de unidade, não vamos nos apegar como eu diria, em pormenores que seriam dogmas, doutrinas de cada igreja, que cada instituição deve ter a sua e deve ter e vive, ou seja, cada membro de uma comunidade, ela deve respeitar, aderir e viver, né, segundo a sua doutrina daquela comunidade onde ela está inserida. Você Sim. faz parte de uma associação, de um time, você tem regras próprias, e você entra sabendo e você adequa aquela regra. Agora, dentro dessa dinâmica de igreja, nós temos então particularidades que são particularidades da igreja, mas nós temos a universalidade do cristianismo. Então, enquanto cristãos, nós podemos fortalecer isso na comunidade. Como? Com diálogo, partindo do ponto central que é a Sagrada Escritura, o Evangelho, buscando de fato interpretá-lo, né, compreendê-lo da melhor forma possível e traduzi-lo de forma positiva, traduzi-lo de forma exemplar para as pessoas, como? Sobretudo na dinâmica da relação, que é vínculo do amor. E a síntese de toda a lei da Sagrada Escritura e todos os preceitos, são mais 600 preceitos que os judeus tinham, a sintetizavam exatamente nos dois primeiros, né? No amor a Deus e no amor aos irmãos. Então, a vida fraterna entre os irmãos, mesmo na diversidade, isso é super importante para traduzir melhor o Evangelho. Além de quebrar aquele muro gigantesco que as pessoas colocaram, que a sociedade colocou, que nos separa e cria, digamos que, uma certa rivalidade entre as igrejas, totalmente desnecessária, se a gente segue o mesmo Cristo, né? Sim. Padre, então, antes da gente ir para o nosso ponto culminante da nossa conversa, gostaria de entender, então, assim, qual a sua visão em relação às mídias sociais, né? A sua ideia de mídia social, relação de mídia social, evangelização, o trabalho que a gente tem feito e como o senhor pensa nas mídias sociais para atrair, né, as pessoas.
Já vai entrar numa conversa que envolve nós aqui diretamente. Exato, diretamente. Sim, não. Vocês, primeiramente, assim, como falei lá no início, vocês estão de parabéns. A Pascom hoje na paróquia tem ampliado naturalmente o número de pessoas. Desde que tivemos aquela iniciativa de chamar novas pessoas, ampliamos a formação feita, mas assim, como vocês têm se dado trabalho, né? Como vocês têm buscado somar, trabalhar, fazer acontecer, é isso. E depois tem ousado com as ideias, as iniciativas, e partilhava até com uma pessoa dizendo que assim, vê-los trabalhando dessa forma, isto desperta a vontade de fato do investir na pastoral, investir na comunicação, investir na diversidade de meios de comunicação que se pode ter, fazer uso para evangelizar. Sim. Ou seja, para dar as boas notícias, para dar evangelho. O evangelho é boa notícia, então para contar boas notícias. Quantas pessoas de repente dentro da sua casa podem receber uma boa notícia e dizer, puxa, olha só como tem gente nova se envolvendo e tudo mais, e eu não poderia ser um também? Está acontecendo o batismo de novas pessoas, que está acontecendo isso na igreja, eu também poderia participar ou fazer parte, eu quero fazer. Quer dizer, então pode despertar, porque a boa notícia, ela comunica, sim, ela vai para além. E isso faz com que a nossa paróquia também não fique isolada, nós não somos uma ilha. E neste tempo digital que nós vivemos, nessa era digital, não podemos mesmo, como paróquia, não investir, não pensar em uma pastoral da comunicação. Negligenciar esse lado. Não, porque assim, é preciso encontrar onde nós encontramos a juventude, onde nós encontramos a nova geração. Nós encontramos nestes meios, né, tecnológicos que precisam ser usados e usados bem, de forma que a gente chegue com a proposta também do anúncio do evangelho da melhor forma possível. Então, assim, muito obrigado mais uma vez a vocês, parabéns. Assim, essa iniciativa aqui, por exemplo, é uma das ousadias de vocês. Sim. Vocês estão sempre ousando e tem muitas ideias para durante o festejo. Eu creio que, enfim, não temos muito o que dizer. Se percebe, a comunidade é visível que percebe a presença de vocês. Eu sei que vocês são voluntários, né? Quando de repente, eu mesmo, quando cobro determinada coisa ou vejo alguém cobrando, sempre falo dessa dinâmica. Vocês são voluntários, vocês têm um trabalho, têm a vida de vocês, estudam e assim, não estão lá 24 horas disponível para fazer aquilo que se quer, a hora que se quer. Então, requer. Então, às vezes, isso vai acontecer, normal, para mim, muito normal. O que nós precisamos é ir melhorando sempre que possível, o quê? Com antecedência, o planejamento, para que dê certo o acontecimento e a execução. E para nós, como Pascom, é muito, muito importante mesmo esse apoio, principalmente do pároco, é algo que faz toda a diferença para a gente. E eu sei que, de modéstia parte, a gente faz o que a gente pode, com o que a gente tem, de todo o coração. E é muito bom quando eu ouço uma pessoa ou outra falar, nossa, tá tão diferente a Pascom, né? Vocês estão tão evoluídos. Eu falo, é o apoio do padre que está fazendo total diferença. Eu conheci uma senhora bem do interior mesmo, que tem dificuldade de vir para cá, mas ela falou, eu não perco uma missa quando tem live porque vocês estão lá. E aí algumas pessoas falam, nossa, mas a live dá 3, 4 pessoas, mas meu coração se enche de alegria porque é alguém que tá ali participando, mesmo que lá distante. É muito importante pra gente, né, Lucas? Exatamente. Pode, depois disso, assim, é interessante que independe da quantidade de pessoas que estão conectadas ao vivo. A transmissão, ela é importante. Muitas pessoas têm acesso posterior ao ato acontecendo, porque ele fica registrado. Além disso, isso é documentário, isso está registrando nossa história, nossa vida, e é possibilitar sempre alguém. E se tem uma pessoa sequer do outro lado que possa possibilitar uma imagem, uma notícia, vale a pena? Sim, vale a pena, e nós devemos investir nisso. Um adendo, né, nisso que a gente está falando, interessante, quando se fala do apoio do pároco, é interessante lembrar que não só na Pascom, né, mas em todas as pastorais, que quando a gente compreende que, por mais que o padre, ele tem que dar visão e conta muitas vezes de tudo, mas assim, só o interesse dele de ver que quer que a coisa funcione, e aí tem aquela paciência que é como o senhor falava, né? Não só a gente, mas todas as pastorais do movimento, tem gente engajada que tem uma vida para além
da pastoral, para além Do serviço da igreja em geral. movimento, exatamente, né? E aí muita gente não tem paciência em relação a isso. Eu quero agora, eu quero isso, tem que fazer isso, aí a Pascom tem que divulgar tal dia, tal hora, se não for, não vai dar certo. E aí, assim, é a pressão. Muitas vezes a gente se cobra e não lembra que a gente já é multi, como o senhor mesmo falava, né? A gente já é multi muitas coisas, né? E ter essa paciência, entender que todo mundo está trabalhando para realizar as coisas bem e ter ali, e aliás, passar esse Jesus. E aí nós, como Pascom, de maneira particular, é comunicar, é tornar comum o evangelho para todas as pessoas, né? É dar essa boa notícia, né, para as pessoas. Dito isso... Dito isso, finalmente chegou o momento que eu tô curioso demais para saber, né? Porque apesar de ser de uma equipe e tudo mais, a gente tá fazendo tanta coisa e a gente não para ali para focar exatamente na programação, nos preparativos e tudo mais. A gente tá fazendo aquilo que a gente pode, né? Então, assim, eu tô curioso para saber. Programação, novidades. Diz que meu coração já tá assim, igual um tambor, batendo aquela coisa. Tá certo. E é novo, é normal. É normal porque como é o primeiro festejo comigo, com o novo pároco. Então, assim, ter um novo líder que está à frente de algo importante como o festejo na paróquia, naturalmente fica aquela expectativa, tem mudança, não tem mudança, o que tem de novidade, não tem novidade. E é claro, a gente vai construindo. No final, assim, o foco é conservar e manter aquilo que já vem sendo feito, e muita coisa de fato não tem mudança. Às vezes a mudança que acontece é apenas de ordem, é de momento, da forma que é feito, mas é a mesma coisa que continua. Mas, por exemplo, esse ano nós pensamos, talvez assim, a novidade é que nós vamos usar 3 espaços ao mesmo tempo durante a festa. Tá? Nós vamos usar 3 espaços. Nós vamos usar o espaço, primeiro, igreja. A igreja mesmo, nós vamos usá-la como Casa da Misericórdia. Assim vamos dar o nome da igreja, Casa da Misericórdia. Na Casa da Misericórdia, o que acontece, padre? Na Casa da Misericórdia haverá confissão todos os dias, das 19 até as 21 horas. Vai ter sempre um confessor, tem a tenda da confissão e terá a tenda do Santíssimo. Então o Santíssimo terá sempre exposto aonde o penitente, alguém que entra na igreja, ele depare que o mestre está lá e que lá é casa de oração, é casa da misericórdia, é casa de acolhida, é casa de abraço do amor de Deus. Então é transformar esse espaço, ir à festa e também encontrar a possibilidade. Quantas pessoas às vezes estão tanto tempo sem uma confissão, vem a celebração, é tocado pela palavra, desperta o desejo, aí tem o padre confessando ali, então vai lá e já confessa e se reencontra com amor, refaz aliança, então cria isso. Igreja será feito isso. Nos primeiros dias, do dia 30 do início da novena até o dia 5 de setembro, nós usaremos o centro litúrgico. O centro litúrgico acontecerá as missas daqueles primeiros dias lá no centro litúrgico. E então, pensando da melhor forma, é um ambiente que precisa ser melhorado ainda bastante para darmos assim todo um conforto, porém é um ambiente que já recolhe. Não é próprio à igreja, mas ele recolhe. E é bem diferente celebrar num ambiente igreja, num ambiente que recolhe você, o espírito, para rezar, do que num ambiente literalmente aberto. Então, a praça é uma opção, e é importante, nós não tem outro espaço, o espaço para acolher todo mundo é fora, então vamos para a praça. Mas se nós temos um espaço que valoriza isso, que melhora isso, nós devemos usar. E aí nós vamos usar porque aquele espaço foi construído, investido, era uma quadra, foi transformado para ampliar espaço de acolhimento, para que a paróquia tivesse. E não usá-lo? Não, nós vamos usá-lo os primeiros dias lá, vamos celebrar, e aí dará com certeza toda uma outra dinâmica espiritual na liturgia, né? Tudo aquilo que está sendo pensado, a dinâmica, eu posso dizer assim, desde a dinâmica da novena, que às 19 horas tem novena, momento devocional, né? Termina com a ladainha será cantada ali, então a entrada da imagem, desse momento. E aí tem toda a movimentação devocional. Depois disso, para começar a missa, a gente pensa num mantra, numa mística orante para acender as luzes do altar. E acender as luzes do altar é para dizer: o Cristo é luz e ilumina o nosso espaço.
E agora recolhe as pessoas para começar o grande mistério eucarístico. Então, esses são detalhes, mas eles são pensados, são ditos para valorizarmos esse aspecto. E aí depois, no final da celebração, terá sempre a consagração à Nossa Senhora. Os avisos internos quanto aos novenários daquela noite e aos novenários seguintes serão feitos posterior, antes da bênção final. Mas aqui, a questão dos patrocinadores, outros avisos não serão feitos lá no centro litúrgico, serão feitos no Largo de Nazaré. Então a praça será usada desde o dia 30 também. Simultaneamente, estará pronta dia 30 para começar a festa, e lá no Largo de Nazaré acontecerá o quê? Acontecerá de forma integrada, até a estrutura de montagem do palco será outro, o palco será montado em uma outra estrutura para poder dar espaço de acolhimento, sempre a ideia do acolhimento. A praça de alimentação será construída de fato para integrar, fazer com que quem está na praça de alimentação se integre com o ambiente celebrativo. E no primeiro dia, por exemplo, dia 30, nós temos um show da banda Semeadores. Então, saindo do centro litúrgico, você vai saindo e lá fora tem um ambiente preparado para te acolher, para continuar louvando, fazer um momento de louvor no primeiro dia. E aí tem um show da banda Semeadores, animam bastante, são meninos católicos dentro da diocese. Assim, eu creio que é uma banda que faz muita diferença na animação com o público religioso. E eles fazem a abertura do nosso festejo. Então, para dizer que assim, os 3 espaços serão usados. E todos os dias terá. O dia que não tem programação, eu diria, o que acontecerá? Bingo, né? Terá o bingo e uma cantata, que será uma música mariana de um grupo, de alguém que apresenta, e terá o bingo. O bingo, de qualquer forma, não. A praça será ocupada com mesas, com cadeiras, onde você pode sentar, marcar o seu bingo com a sua família, criar esse ambiente sempre fraterno. Sim. Essa é a ideia. Então, aquela noite, digamos que a dinâmica no largo vai ser o bingo. Então tá, a noite vai ser o bingo, vai ser vendido com antecedência, bingos econômicos, onde você compra nesse dia mesmo. E o bingo é mais uma ideia fraterna mesmo. É você gastar o tempo na fraternidade, de estar ali num jogo, numa dinâmica. Sim, eu diria, eu não digo nenhum jogo, numa dinâmica mesmo. Numa dinâmica de partilha, de sorrir, de criar expectativa, de ver quem é que vai então ser o vencedor dessa dinâmica. Enfim, é essa dinâmica pensada. Aí, durante esse período, nós temos outras ideias, né? Nós temos o show também das pequeninas, das irmãs pequeninas. Nós temos o jantar gourmet, né? Que será com a MPB também na praça. Nós temos, esse ano também, uma novidade, é o Cravos e Rosas, né? Uma noite de Cravos e Rosas. Cravos e Rosas são adolescentes, crianças, que a equipe que cuida vai ao encontro dos pais, que tem as crianças, explica o projeto, a ideia, e eles colocam as crianças. Então as crianças vão desfilar, é um desfile, na verdade, deles. Os cravos, que é os meninos, definimos já como vão se apresentar, trazendo o detalhe dos cravos, e as rosas trazendo o detalhe das rosas. Eles desfilam e haverá um padrinho. E esse padrinho é uma pessoa que contribui com a comunidade e o festejo. Então, o Cravo e Rosas é uma noite que promove a beleza, o desfile, o glamour das nossas crianças e adolescentes na praça, preparado uma passarela e tudo mais para eles, e acolhe as famílias, e além disso, contribui. Nessa dinâmica, não será contabilizado um valor específico de cada pessoa que participa, de cada cravo e cada rosa, não. No final, tem chamamos de banca, né, de jurados. Os jurados aqui é uma banca que contabiliza os envelopes. E aí, no final, eles vão dizer apenas para nós, agradecer todos os pais, todos os cravos e rosas, e dizer: a noite de cravos e rosas somou com o nosso festejo, com a nossa paróquia, esse valor X. No final, então, será dado, ou seja, o valor da contribuição, da partilha, junto de todos participando. E aí será feito um momento com os cravos e rosas, propriamente, que nós planejamos, inclusive ontem estávamos sentados com essa equipe, tá bom? Então, isso acontece até o dia 5. A partir do dia 6, final de semana, sexta-feira, 7 já é feriado, temos muito mais gente e tudo, então
por discernimento, nós vamos para a praça. Aí vamos já, as missas serão na praça e nós vamos casar o largo com a ideia do ambiente da missa, que é lá mesmo. Então, será um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando a gente sai do centro litúrgico, que é o espaço sagrado, é a casa da oração, o espaço da liturgia, nós encontramos o largo já pronto, acontecendo, e aí a gente pode ficar um pouco mais. Já quando a missa está lá, então nós temos que transformar aquele espaço para fazer o largo. E aí isso dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu creio assim, que dentro da vontade, do contágio das pessoas, é possível que tudo aconteça. Quantas novidades, né? Eu acredito que agora eu, Lucas e a comunidade sem fôlego, toda... só de pensar na correria. E a comunidade toda que está assistindo deu aquela respirada assim... Então vai ser tudo eu não falei pra vocês, tem a noite das coreografias, envolvimento dos jovens, a dança portuguesa fará apresentação naquela noite das coreografias. Nós vamos ter também o baile encontro da melhor idade. Olha. Tem o baile e o encontro da melhor idade, que é com a bandinha, a banda de sopro. E a ideia exatamente é que reúnam os idosos, sobretudo as pessoas, a velha guarda ali, pessoas que de repente sentem saudade. Muita gente me perguntou pela bandinha, então é dia de matar saudade da bandinha na praça, é dia de quem ainda consegue e está disposto, que gosta, não tem nenhum problema de fato, dançar na praça, no Largo de Nazaré. Então pode ser. Não sei, as pessoas, né? Vamos imaginar que de repente intimidadas, vão ficar engessadas, não vão fazer uso do espaço. Mas a ideia é propor, deixar muito livre, e se alguém, um casal, outro, um idoso ali, quem gosta da orquestra, da bandinha, queira dançar, vai lá, dança, de repente vai contagiando e fazer uma noite animada também. Sim. E se não dançar, mas pelo menos poder de fato estar lá aplaudindo, curtindo, né, as músicas que está sendo pensada da melhor forma. Meu Deus. Detalhe, porque a gente não vai dizer um por um, mas a gente vai lembrando. Nós temos no dia, diga-se de passagem, o 29. É importante dizer o primeiro dia. O 29 nós temos às 16 horas a missa tradicional já na Rádio Cidade Vitória, tá? Teremos essa missa sim. Estaremos juntos, eu e o Padre Herberson, e depois às 17 horas a procissão fluvial. Às 18 horas temos a motocarreata e chegando em frente à igreja com bênção dos veículos e dos motoristas, certo? Então teremos essa programação que nós destacamos como um aspecto catequético, é as vésperas da novena. As vésperas da novena. No dia 30, que começa a novena, temos uma pequena, eu creio que uma novidade, que nós fizemos 14 anos atrás, 17, quando eu passei, nós fizemos naquele ano também. Sim. Nós vamos ter a alvorada orquestrada. A bandinha vai estar em cima do trio e nós vamos sair. Claro que eu não vou perder a oportunidade de ir ao encontro, despertar a cidade naquele dia. Faço questão de ir mesmo. Então, enquanto a gente vai acordando, chamando no bom dia, chamando as pessoas, dizendo, hoje começa a festa, e a bandinha vai despertando. Então, sem gritaria, mas um sopro que desperta quem está acordando. Vai e diz, é festa, é festa. O que é isso? Então, é uma alvorada orquestrada, né, na cidade. Então ele vai fazer um giro enquanto a banda faz o despertar da cidade. Os paroquianos são convidados para estarem na igreja em adoração. Tem adoração. Então, começa a adoração primeiramente, depois a bandinha sai para fazer a alvorada veicular ali orquestrada. Quando a banda chega, então todos fazemos a partilha de um café comunitário. Tá? E esse será exatamente pensado ali na praça. Então, tem esse aspecto também. Temos a bandinha com a alvorada orquestrada na abertura. Vai acordar a cidade naquele pique já, né? O senhor falou ainda agora sobre um momento para os idosos, né? Para as pessoas mais velhas, com a música e tal. Eu acho assim que para quebrar o gelo das pessoas, para puxar as pessoas para dançar, o padre poderia começar, né? Ele poderia começar a puxar as pessoas para dançar e aí todo mundo se envolve. Já que ele é pé de falso, né? Tu não me provocas, porque tu queres revelar para aqueles que nos acompanham já o segredo da noite. Assim, a gente tem que deixar sempre um pouco de suspense, de novidade. Então a novidade seria exatamente ver o padre
padre que dança. Mas padre por que dançante. o religioso também não dança? Aliás, diga-se de passagem, eu gosto de dançar, sabe? A dança é uma sinfonia e uma sincronia espiritual de duas pessoas que trocam passos e a alma que sincronizam. Sim. Então, assim, é maravilhoso perceber isso. E dentro desse nosso ambiente de festa, gente, esse espaço deverá exaltar, sublinhar a beleza de sermos uma comunidade. Tá? Uma comunidade que vive a fé, uma comunidade que está presente na sociedade, tá? E que traz esse espaço de forma, claro, cautelosa, cuidadosa, sempre com o espaço da forma que vamos conduzindo e fazendo, né? É sempre importante e nós temos atenção em relação a isso. Mas é de perceber de como a fé, ela é muito próxima, como a fé, ela deve encarnar, ela deve estar na nossa vida. E não podemos ser hipócritas, medíocres também, sei lá, essa coisa que de repente eu endeuso tanto a ideia, a imagem do padre, coloco ele num pedestral que eu acho que ele não tem sentimento, que ele não tem vontades, que ele não é gente. Não, sim, sou também, e aí eu vivo a minha fé com muita liberdade. Eu posso até dizer que eu tenho especialização em Sagrada Escritura. E o meu desejo de fazer Sagrada Escritura, de um aspecto, era aprofundar exatamente a dinâmica da fé vivida encarnada. E Sagrada Escritura me deu muita liberdade de alma, de espírito, para conduzir pessoas e também me deixar viver, me permitir viver feliz como sacerdote. Então eu vivo com muita liberdade. Temos limites, sim, é impossível que não se tenha limites, né, quando se faz opções. Mas nesses limites compreender. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, nós católicos mesmo, né, para quem não é católico, pode imaginar, pode tudo ser pecado e de repente não conhecer. É uma outra coisa. Isso poderíamos chamar até da ignorância bíblica, da ignorância cultural, da tradição, das civilizações, da história e tudo. Mas quando se trata do católico, de repente é que ele, dentro da igreja, ele só reza, mas ele, e aí fora da igreja ele vai lá, ele vai de repente no São João, ele vai no carnaval, que não é nenhum pecado. O pecado é o que ele pode fazer lá onde ele está. E isso pode não ser nem em festa, mas é como leva a vida fora, quer dizer, como está vivendo, levando a tua vida. E aí, isso sim, mas aí de repente ele faz lá fora, mas não consegue fazer aqui próximo, dentro do ambiente dele, não pode fazer no ambiente igreja. Eu até digo, alguns jovens nossos se afastaram da igreja, se afastam. Por que muitos jovens crismam às vezes se afastam? Eles se afastam porque falta mais clareza de uma formação sobre a fé e a vida na igreja. Sabe como é que eu posso viver, né, com sabedoria, vida, e ao mesmo tempo viver a minha fé e ser santo? Que a santidade é de quem tem fé. Então, Exato. ser santo, viver a santidade e viver a vida, né? Parece que separam as duas coisas. Então, para mim ser santo, eu tenho que colocar mãos postas, dobrar o pescoço e só estar como se fosse essa ideia da santidade. A santidade, ela é encarnada. A santidade, ela se faz humana. É muito E além, o né? grande mistério, não tem mistério maior do que o mistério da encarnação. Deus, na suma divindade sua, no seu sagrado, decide encarnar-se, tomar forma humana e estar no meio do povo, estar com as pessoas. E ele fez tudo? Não, mas ele esteve junto com as pessoas, sim, tá? Vivendo, sabe? Eu acho que se a gente compreendesse melhor um pouquinho a Sagrada Escritura, porque às vezes a gente até lê, mas não compreende. É uma dinâmica bem maior, bem ampla. Tem muitas outras temáticas que eu acho que depois a gente pode até tornar essa ideia aqui do Pó de Nazaré como continuidade, trabalhando outras temáticas da fé, né, na igreja. A gente, sei lá, poderíamos Com trabalhar o certeza. aspecto Bíblia. Por exemplo, próximo mês da Bíblia, vamos fazer um sobre Bíblia, sobre o livro de Ezequiel. Um mês X, vamos trabalhar de repente sobre a missão, no mês de outubro. Outro mês, vamos trabalhar a temática sobre imagem, que desperta ainda assim um tabu, Muito muita grande. ignorância, sabe? Sobre a ideia de imagem. A imagem ainda faz medo para quem não é católico, sobretudo, mas a imagem ainda faz medo para muitos católicos que estão dentro, que não conseguem assim compreender e aí entra em crise com Bíblia. Quer dizer,
É formação mesmo que falta. Se a gente faz um pouquinho de estudo mais sobre os deuses do Egito, se a gente compreende melhor o significado das gerações de imagem, e aí nós vamos encontrar o sentido por que elas estão lá presente, a condenação ou a exaltação na Sagrada Escritura. A Bíblia não é descontextualizada, não é fora da vida do povo. Exato. Vocês estão vendo aí que além de falar do festejo, ele já deu spoiler daquilo que vai ser o Pó de Nazaré. Se preparem, que vem coisa aí, que Pó de Nazaré tá vindo. A primeira temporada tá cheia, imagine a segunda, a terceira e a quarta, né? Pelo visto. O contrato vai ser renovado, Maria. Com certeza. Graças a Deus o contrato vai ser renovado. Glória! Pó de Nazaré veio Padre, pra a quebrar nossa conversa balões. até agora, a ideia é exatamente essa, né? A conversa tá muito gostosa. A conversa tá muito gostosa, né? Falar sobre o festejo, falar sobre a fé, falar sobre tudo que a gente está vivenciando nesse momento, a sua chegada, o festejo alavancando com uma nova estrutura, sem mudar a essência, e é isso que é interessante, né? E aí, então a gente começa, faz agora a nossa dinâmica, né? Que já é fixa no nosso Pó de Nazaré, que é um bate-volta. A gente pergunta e o senhor responde a primeira coisa que vier à sua mente. Antes de fazer isso, eu gostaria de trazer uma coisa que eu ia esquecendo. Claro, E eu fica à gostaria de vontade. falar que é o do encerramento. No encerramento, nós, assim, a programação no geral é o normal, né? Temos 2 missas, a missa solene, os batizados, temos o leilão, né, do gado, que graças a Deus, assim, está sendo uma resposta muito positiva dos nossos doadores, também do leilão do gado. E nós tivemos dificuldade no início, diga-se de passagem, deu um pouco de preocupação, só que assim, nada que metesse medo, e eu já imaginava que o Senhor providenciaria. E o Senhor providenciou e tá sendo muito bacana a ideia do leilão do gado. Mas o que eu quero chamar a atenção para a parte da noite. A procissão não será após a missa. A missa será antes da procissão esse ano. Nós celebraremos às 18 horas a missa. Todo mundo chega a descansar, não sei o quê, encontra o seu espaço, celebramos a missa. Já falei com o bispo, já está agendado. E aí o que nós faremos? Após a missa faremos a procissão luminosa na cidade. Enquanto a procissão luminosa acontece, todo o cenário, o altar que é tirado ali e é reorganizado para a apresentação que fecha a noite. A apresentação de um grupo, uma companhia de teatro que chama Tramando Teatro de São Luís. Fizeram já 25 anos, celebraram no Arthur Azevedo, assim, com casa cheia. E eles têm vários espetáculos, já os conheço, né? E então fiz questão de trazê-los. É também, eu diria, uma novidade, penso, dentro da dinâmica. Não é aqui um show, é trazer a cultura, né? Trazer o teatro, despertar a valorização do mesmo dentro da comunidade. E aí nós escolhemos o teatro de Ana Jansen, que é um teatro é um ícone, né? Uma figura, e ele traz um teatro bem dinâmico, não é um teatro monótono, é um teatro que já é uma festa, ele conta a festa e a festa, ela vai dinamizando muito. E no final nós temos naturalmente uma contextualização, que eu não direi para não tirar todo o mistério. Tem uma contextualização final, que é a culminância, o momento final, assim, o momento ápice. Exatamente, é o momento ápice da festa, que está sendo pensado com todo carinho para esse momento. Sabe, aquele momento que a gente aguardou mesmo, para dizer, isto foi a festa desse ano. Esse Olha foi só, o festejo. então a gente a expectativa aqui, o coração, a Foi a ansiedade mil a mil, agora, né? Comunidade se prepara porque vem aí uma coisa. E aí, uma coisa muito forte. Então, padre, a gente faz esse bate-volta, que funciona exatamente dessa forma. A gente faz a pergunta e a primeira coisa que vier à sua mente, o senhor fala, e aí se houver necessidade de explicação, o senhor, né, brevemente ali. Mas a ideia é que seja, perguntou, respondeu, pergunta Ok. mais direta possível. Vai lá. Então, primeiro de tudo, uma palavra que define o festejo Nossa Senhora de Nazaré 2024. Espírito. Um momento especial que você espera no festejo. As celebrações eucarísticas. Um santo de devoção. Santo Antônio. Você perguntou santo, e aí nesse contexto nosso aqui,
eu tenho também São Pedro, São Paulo, mas eu queria dizer que, de repente, o nosso santo de devoção, que não é o santo, mas é a grande santa, é Maria de Nazaré. Com certeza. Um versículo bíblico inspirador. Eu sei em quem acreditei. Um lugar da paróquia que você mais gosta. Posso dizer? Pode. Ah, não. Vai. O lugar da paróquia que eu mais gosto é estar no altar. Me transforma. Eu ia brincar e ia dizer assim, o lugar da paróquia que eu mais gosto é quando eu entro no meu quarto, que eu me refaço, sabe? Eu me refaço porque é o lugar que eu reproduzo energia e tudo mais. Mas assim, e aí a pergunta ela visa outro, eu posso dizer, o lugar da comunidade que eu mais me realizo, que é mais importante é o altar. Eu muitas vezes estou cansado, eu de repente tive um dia cheio, de repente não estou naquela motivação humana. E aí quando eu me paramento, me revisto com o paramento para o sacrifício, para o sagrado, subo ao altar e eu experimento uma graça muito particular e especial. Então, para mim, é um lugar, de fato, sublime. Que bacana. É uma tradição aqui da paróquia que te emocionou assim que chegou e conheceu. A festa de Nazaré. É uma tradição, sabe? Me surpreende. Eu até brincava, mas não sei quanto tempo fico por aqui, né? Mas eu até brincava que, de repente, a gente pode sonhar com o projeto de trazer o Círio de Nazaré para Vitória do Mearim. Por que não? Porque tem potencial de participação, tem expressão de devoção. Nós somos uma cidade eixo, dá para agregar muito a questão do peregrino e aproximação, temos cidades próximas, então criando seria muito bacana. E aí, quem sabe, uma ousadia aí, ou uma luz, uma fantasia, luz quem sabe, né? gigantesca. Quem sabe? Devotos não O padre faltam. do impossível, né? Então, Padre, um evento do festejo que o senhor mais aguarda. muito específico. Exatamente, muito específico no festejo que o senhor mais está aguardando. É o encerramento. Né? Tudo concorre, Eu acho toda que a fala festa dele ela já- vai para o encerramento. E aí eu digo o encerramento porque de fato deve ser o ápice celebrativo, é o dia da festa. Mas o momento, eu diria, muito importante é a missa da gratidão que nós faremos. Só de pensar isso já me toca dentro profundamente. É agradecer. Eu sou da gratidão. Então, só de imaginar e de ver tantas caminhadas, tanta gente acreditando, se doando. Claro que não é 100%. Tem, de repente, quem ainda não tirou os pés do lugar. Tem ainda quem está de braços cruzados, até vendo o que vai acontecer. Pode ter. Isso é normal, entendeu? Sim. Isso também não foco, não será objeto de foco, essa coisa aqui. Eu foco em quem eu estou vendo somando, trabalhando, e vejo muita gente trabalhando, muita gente contente com. Então, só de pensar em agradecer essas pessoas, eu já me comovo de gratidão e de sentimentos. É daquele ânimo lá em cima, né? Muito bom. E gosto. E vai ser muito bom a certeza. nossa festa da gratidão. Com certeza. É um ensinamento de Nossa Senhora que te inspira. Fazei tudo o que ele vos disser. O pedido de Maria nas bodas de Caná. Né? Então o foco de Maria é ajudar a gente a obedecer, a ouvir, a temer, a acolher Jesus Cristo, o Evangelho. Um desejo para a paróquia neste festejo. Que a gente viva a comunhão, a partilha, a alegria de ser comunidade reunida, de estar reunidos. Agora, para finalizar, uma palavra para os paroquianos para preparar para esse momento tão grandioso que está se aproximando, que é o festejo Nossa Senhora de Nazaré 2024. Pronto, eu tenho uma frase que eu usei, algumas expressões, uns provérbios, são máximas que eu usei no primeiro encontro com o Conselho de Pastoral, né, aqui na paróquia, que eu gostaria de externar para muito mais gente. Né? Eu dizia, baixe a guarda, desça do cavalo, vamos dialogar. Né? Não se dialoga com o outro, não se caminha junto quando a gente está armado com o outro, quando a gente está guardando o outro, quando a gente acha que o outro que a gente é superior ao outro. A gente quer conversar com o outro, dialogar com o outro, é se colocar na mesma dinâmica, na mesma dimensão, é fazer com que a comunicação ela seja estabelecida assim, ela ecoe na mesma dimensão, a mesma frequência, ela chegue ao outro também.
E eu estou muito aberto com isso, né? Eu espero da comunidade essa resposta do diálogo, da abertura. Eu trago o melhor que tenho, mas isso não é porque eu estou chegando, quer mostrar. Isso pode acontecer, até as pessoas pensam assim. Depois, quando elas vão me conhecendo, por exemplo, as paróquias eu fiquei mais anos. Depois do segundo, terceiro, quarto ano, 5 anos, e ela me vê do mesma intensidade, inovando e dando o melhor de mim. E aí é que as pessoas de fato vão me conhecer, porque no primeiro momento parece que é porque chega, quer mostrar, quer aparecer. E aí não, sou assim, sou intenso aonde estou. Já trabalhei na educação fui do mesmo jeito, fiz a diferença na educação, trabalhando como educador. E se me envolvo com algo, eu posso não fazer tudo o que devo, mas eu faço tudo o que eu posso, o que está ao meu alcance. E assim, dessa forma também estou vivendo o festejo. Cheguei recente, não tive muito tempo de preparar o festejo, mas também não estou preocupado. O festejo não é preparado na dinâmica de competição, na dinâmica de comparação. Alguém às vezes diz, mas o festejo ano passado... Não, primeiramente, nós não estamos celebrando um jubileu. Ano passado foi uma festa jubilar, 300 anos, sim, festa preparada com 5 anos, toda uma dedicação para. Então não é um jubileu, muda muito isso. Segundo, comparar com um outro festejo também não. Por quê? Porque eu não tenho esse interesse de fazer isso e nem entro no jogo. Então farei o máximo possível para conduzir a comunidade que me foi confiada para que a gente possa viver de forma intensa o festejo e possa viver o bem. O resto é consequência. Se a gente der o melhor de nós, o Espírito Santo faz a sua parte, o resultado vem. Todos que a gente imagina e pensa. Tá? Com certeza, eu tenho certeza disso, espero isso, vejo resposta positiva já de muita gente, eu espero que isso contagie ainda muito mais. E já está contagiando, com certeza, desde inteira, antes mesmo de chegar. Eu acho assim que a Pascom nem criou alarde, não, assim com a chegada do padre, nem criou alarde, então criou uma expectativa nas pessoas, nossa, é o Padre Rosivaldo, né? E aí quem brilha, brilha, não importa onde vai. Eu não sou assim, às vezes tem essa coisa ali, não é que o padre, eu sou melhor, não considero assim. Agora, o Padre Rosivaldo é de fato essa pessoa, se você perguntar para minha mãe, que é uma pessoa muito simples, você tiver a oportunidade de conversar com ela, quem é o Padre Rosivaldo, quem foi o Padre Rosivaldo, criança, adolescente, a vida do Padre Rosivaldo, e ela vai dizer isso, ela vai dizer sempre foi uma pessoa destemida, uma pessoa ousada, e quando colocava coisa na cabeça, quando tinha clareza do que deveria fazer, ia mesmo, e a coisa acontecia. Então, assim, é um pouco da minha experiência, e é tanto que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu não tenho discernimento. Então, às vezes, tem coisas que me colocam em embaraço de discernimento. E aí, quando não tenho discernimento, eu fico orando, fico rezando, pedindo sabedoria, discernimento. E aí, quando eu visualizo, aí eu assumo a responsabilidade da escolha e da decisão. E aí a gente vai, e vai mesmo. E a coisa acontece porque eu visualizo. Eu tenho uma graça, eu diria, particular. Isso aqui eu também considero sem modéstia também. Porque, os outros têm que dizer. Eu vejo isso e é o fato, né? É uma resposta. Eu consigo visualizar algo de futuro. Isso é espiritual, porque é sensibilidade espiritual. Eu consigo visualizar. Então, o festejo ele é pensado, coisas que mudam, são mudadas já, agora, porque já visualizo que não está no seu lugar ali, e aí a gente consegue ir dinamizando para gerar harmonia, beleza. Sabe, a mistagogia da festa, de qualquer lugar, ela está pensada na leveza, na beleza, porque o sagrado e o encantador, o espiritual, ele é encantador, ele encanta. Sim. Então, no toque espiritual, beleza, harmonia, estética, tudo isso faz parte para o êxito de algo que acontece, que toca pessoas. E é isso que está sendo pensado. É isso. O que dizer de tudo isso é, o Padre Rosivaldo já foi meu professor, já foi meu diretor espiritual, né? Verdade, Lucas. Me deixou. Tu me deixaste. E assim, do que conheço, dizer que ele é uma pessoa contagiante. Não é porque é o melhor padre ou o padre, mas é porque é uma pessoa contagiante, querendo ou não. E aí contagia com alegria, com a força de vontade, que isso aqui é interessante, né? Sim. Porque ele tem força de vontade para fazer. Ele tem força de vontade, visualiza e realiza, e ele contagia a gente com isso. Chama né? atenção, Eu acho que é né? por isso que todo mundo, assim, as pessoas abraçaram as ideias e tudo.
não só para o festejo, mas para as coisas que estão acontecendo na paróquia. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que contagia, né? Interessante que ele até falava numa das nossas reuniões, que ele dizia, vamos comprar cadeira nova e não temos dinheiro, mas a gente compra, depois a gente paga, e Deus que providencia e vai dar certo. Então a conta tá aí para pagar. Diga-se passar isso vai chegar. Nós teremos 312 cadeiras novas, né, da Tramontina, que a gente investiu, que é um bom material para poder dar. Não podíamos continuar e celebrar ainda o festejo com aquelas cadeiras que não tínhamos. É claro que as 300 não são o suficiente, mas para dizer que já tem o investimento, nós investimos no nosso palco, a tenda. Era uma das preocupações, porque ousamos na ideia de investir no palco ao invés de estar sempre alugando e nunca ter a estrutura. Sim. E aí nós recuperamos um palco que já tinha, esse palco já existia, só que ele estava sem usar há uns 2 anos e estava já oxidando todo o ferro, e aí precisou ser lixado todo, pintado, e a gente já investiu nisso, mas não sabíamos se conseguiríamos comprar a tenda que era necessário. E havia um pouco de medo, por quê? Porque no final depende de capital, e o capital não tinha o suficiente para todo o investimento. Mas a tenda está comprada, vai dar certo o palco, então assim, foi um alívio. E aí nós temos o carro da Berlinda. Também estamos mandando fazendo o carro da Berlinda, né, que é outro investimento, é um investimento considerado, eu diria, dentro das nossas dimensões, investimento caro também, né? Porque além do show, de toda essa estrutura que tem, que não são tanto, e como o grupo Tramando Teatro, o som, por exemplo, que são os grandes gastos. Mas nós temos então um investimento com o carro da Berlinda. O nosso carro da Berlinda sai esse ano e já está sendo confeccionado. Então, enfim, estamos assim, sonhando. Realizar e esperando a providência. Né? Sonhar também, vai acontecer. Permitir sonhar. A gente agradece a sua presença, essa conversa tão gostosa. Vamos sim ter outras conversas com outras temáticas, né? A gente estimou, como é que se fala? Estimou um tempo, né, adequado, mas a conversa foi tão gostosa e calorosa que aí, né, extrapolou assim o nosso tempo, mas é o tempo necessário, é o tempo que Deus permite com que a gente escute e partilhe, né? E é isso, a gente agradece pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite, e espero que o senhor volte mais vezes, tá bom? Precisamos de uma parte 2, com certeza. Com certeza, vamos ter, até porque precisa agradecer, e eu repito, a gente deve voltar aqui para fazer aquele momento sobre os patrocinadores. Sim. Sobre os patrocinadores, são várias pessoas que estão apostando, comprando a ideia também, mas que já ajudam, estão fazendo isso dessa vez novamente. Nós temos pessoas novas entrando nessa dinâmica e nós voltaremos para isso também, tá bom? E para agradecer a todo mundo e dizer que as portas estão abertas, dizer para você de modo particular, você católico, que está de repente afastado, ou você que de repente não costuma frequentar, participar das missas, da vida da comunidade, aproveite o festejo, sim, venha fazer a experiência. E pessoas que talvez também, nós temos também outros fatos, pessoas que eram católicas, fizeram experiência em uma igreja evangélica, hoje de repente estão afastadas, então volte para sua casa, volte para a igreja onde você foi batizado, entendeu? Foi batizado, isso acontece. Eu fiz a experiência agora recente, o catequese lá na Santo Antônio, em Santa Inês, que nós tivemos o retorno de 5 pessoas de outra igreja que voltaram para a igreja católica, e alguém que nunca tinha sido católico que veio também para a igreja católica, dentro de um percurso. É tudo com muita... A fé não se vive forçado. A fé é um ato de liberdade, é uma resposta de liberdade a Deus. E leveza também, né? É isso mesmo. Leveza. Então, sejam todos bem-vindos. E a gente diz para o senhor, seja muito bem-vindo sempre no nosso Pod Nazaré. Nosso coração está muito grato pela sua presença. Foi uma conversa muito gostosa, muito proveitosa. Tenho certeza que quem está nos assistindo deu aquela respirada profunda, já está conhecendo assim um tantão de novidades que vem por aí. E é isso, muito, muito obrigada, Padre Rosivaldo. De nada. Que Deus abençoe ricamente, né, gente? Ia falar já, mas deixa eu pedir a bênção, assim, eu acho que faz parte, acho que quando tem o sacerdote tem sempre essa espera, talvez até da bênção, né, do interventor, a gente recebe. Dom Xavier dizia sempre, nós podemos até ser mais pecador do que os leigos, mas nós temos a missão de abençoar. A gente foi ungido, consagrado com a missão de ser
canal de graça do divino no meio do povo. Então que Deus acampe os seus anjos na sua casa, você que está nos acompanhando, acampe os seus anjos na sua casa, abençoe ricamente a sua vida, a sua família, os seus empreendimentos, tá? E que o Espírito Santo te assista com os dons, sobretudo da sabedoria, do discernimento, para bem viver os teus dias, os teus projetos, tudo aquilo que você de repente está vivendo nesses dias, nesse momento. Que a sabedoria te direcione, ela que de fato é a própria revelação do Espírito em nós. Amém. Amém. E é isso. Esse foi o nosso 4º episódio, com a presença do nosso ilustre pároco, Padre Rosivaldo. E a gente aguarda você para outro momento, outra conversa, outra partilha, outro cafezinho, lanchinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchauzinho, até a próxima.